De volta, gente. Bom, estamos aí. Esquadrias, janelas, portas, basculantes, cobogóis, vidros, sacadas, parapeitos. Esses elementos que ficam na fachada, eles são elementos de uma zona crítica, uma zona de transição de direitos e de deveres e de responsabilidades. Não raro, eles são área de litígio, tá? E quase sempre eles são provocadores de patologias que atacam a fachada. Por isso, junto do laudo, eles se seguem. Quando você fala em marquises, em varandas, você fala em fachadas, você fala na percussão das fachadas, você fala logo nas soleiras e nos parapeitos e na impossibilidade de elementos soltos nessas áreas. Vamos ver? Vou ler aí de novo. No nosso laudo padrão: esquadrias, janelas, portas e básculas para as áreas externas, ou para os corredores, ou para áreas comuns, ou prismas, ou em penas em geral, são linhas de fronteira de responsabilidade quase sempre cabendo a cada unidade em si, cada unidade específica, né, autônoma, cuidar e manter essas partes funcionais e estanques, conservada e estável, sem risco para a segurança em geral e da própria unidade. Calafetadas, rejuntadas, no caso são todas, no caso do padrão que eu sugeri, são todas em alumínio e aço, e vidro de ótima qualidade, sendo semestralmente testado pela empresa que montou, e por percussão externa de fachada, onde se é testado os ar-condicionado. Porém, no caso de cada unidade, por seu morador, ela deve ser verificada num espaço mínimo possível. Por exemplo, o morador deve verificar os vidros de esquadria, bem como a vedação e parapeitos, semanalmente. Dia de sábado e domingo, pega as janelas, então quando mexer nelas, verifica se ela está sacudindo, se o vidro está rachado. Um vidro rachado é uma desgraça, é um crime. E você, sabendo que o crime está ali, que ele pode acontecer, você pode pecar por omissão, né? E se você for avisado e não trocar o vidro, aí você pode se agravar muito na responsabilidade criminal civil. A probabilidade de acidente com vidros e caixilhos, parapeitos e muretas é grande, na realidade é imensa. O que você vê de parapeito de mármore solto, o que você vê de vidro sem o baguete que prende, sem a massa que fixa, é uma festa. Então, grades e suporte como toldos e antenas acrescentam risco a mais. Na maioria das vezes, são proibidos e desnecessários, né? Sempre existe uma outra maneira de você resolver. Mas se você tiver que ter como única solução um toldo, cuide de que uma empresa padrão cuide de todo o prédio, responda com engenheiro e com RT pela fixação, pela conservação e pela análise de risco ponderada a cada período que for estabelecido como garantia. Mas sempre serão de total e exclusiva responsabilidade de cada unidade que colocar esse elemento, vamos dizer assim, esse penduricário, né? Sabendo-se essa carambola, essa pitanga, essa coisa que o cara colocou a mais. Sendo-se, porém, que o síndico e o condomínio podem, sim, por lei, serem responsabilizados por objetos que caem de muretas, de jardineiras, de sacadas, de parapeito, incluindo vasos de planta que as pessoas criam grades especiais para botar os vasos de planta para o lado de fora. Agora, para o lado de dentro. Eu tenho um planinho com desenhos e com fotografia mostrando os riscos que é botar vaso de planta para o lado de fora, seja ou em cima da soleira, mesmo que tenha grade. Mas vamos chegar lá. Então, é importante que são obrigatórias essas percussões na fachada, principalmente muito úteis nas outras empenas, né? Os vão de janelas ou áreas de serviços e varandas, por suas muretas, portais ou acabamentos laterais, de forma comum, são pontos mais vulneráveis à ação de chuva, de sol, das intempéries e outros ataques eventuais que facilitam o outro ataque úmido que vem depois com a chuva e degrada os elementos componentes internos, né? Você coloca 3 buchas em cada suporte de ar-condicionado, tem 2 suportes, são 6 buchas, as 6 buchas são 6 buracos de penetração de água e 6 pontos de arrancamento de emboço. Tá? Recentemente eu fui ajudar ao alpinista, porque eu era, digamos, o mais corajoso e o menorzinho e mais leve, para puxar um ar-condicionado externo, né, uma condensadora, que rompeu e o morador estava no exterior. E ficou apavorado, e ligou para a gente, o condomínio também, então teve que ir com a cadeirinha para descer pelo balancinho, para
estava pendurado pelos fios e pelas mangueiras, para descer para eu, então, do outro, com cinto de segurança também, puxar para dentro e entregar a uma pessoa mais forte para segurar o peso, porque estava em risco de causar um acidente de grandes proporções em plena Copacabana. Repetimos que o dever de cuidar de muretas, vão de janelas, áreas e áreas mais da unidade, mas o síndico e o vistoriador devem ser severos, exigindo cuidado e monitoramento com vistas ao crime por omissão. No caso do prédio ótimo, este cuidado é semestral ou anual, por firma que atesta com o seu engenheiro o bom funcionamento sem risco para as paredes e outros elementos. Sugerimos sempre aqui que se contrate um engenheiro para cuidar das esquadrias e dos seus vãos e percutir áreas vizinhas dessas esquadrias, que elas são mais vulneráveis. É proibido colocar portas, portões, cancelas ou nos corredores ou para fora dos limites exclusivos da unidade, exceto os que são de projeto. No caso de fechamentos antigos, devem ser logo tentados amigavelmente que se retirem. E, em seguida, se for difícil, buscar a justiça para que se retirem. Tirar sempre cobrando multas pesadas antecipadamente. No caso de novos atuais, deve ser proibido. E se forem feitos sem autorização, o síndico deve ser retirado sob notificação imediata e aguardar a lide, já multando pela tentativa, mesmo que ela tenha sido frustrada e não tenha sido consumada. Você multa porque o cara tentou e já atacou a parede, você viu. Ou ele botou lá os elementos. Aí para isso vale, inclusive, para os fechamentos de varanda com vidro, porque tem que ser calculado o peso, tem que ter engenheiro, tem que ter praticamente unanimidade do condomínio para permitir que se feche, porque vai mudar a fachada. É outro caráter também que tem que ser visto. Estamos com 7 minutos, já li. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos botar o nosso padrão junto. E tomar cuidado com obra, porque quando a obra vai acontecer, esses elementos de fachada, beirais, telhados e coisas que ficam junto da fachada, como janelas, esquadrias, varandas, aparelho de ar-condicionado todo, eles ficam muito mais agressivos e muito mais vulneráveis e desdobram o risco dele para a fachada e para as pessoas transeuntes ou os moradores abaixo. Voltando a falar do vaso rapidamente, mas meu vaso ele está com grade. Primeiro, você não sabe em quanto tamanho que ele vai quebrar para passar por dentro da grade. Segundo, quando você molha ele, ou quando a própria natureza molha ele, ou quando os próprios elementos dele conseguem se liquefazer e eles descem contaminando com micróbios e com outros elementos a cabeça de quem está abaixo, ou o ar-condicionado de quem está abaixo, ou o vidro de quem está abaixo. E, sem dúvida nenhuma, aceleram a degradação dos acabamentos. Não tenha dúvida. Tá? Um bom domingo, bom dia. Vamos ver se no meio da semana eu tenho um tempinho para bater mais um papo. Mas está tudo bem. Um abração.